Já o segundo ambiente de projeto, né, teve um aspecto diferente, né, porque daí já era uma área externa, já não estamos falando mais de paisagismo, de fachada, e sim de paisagismo, né, mas onde que a arquiteta ela tinha como princípio trabalhar um paisagismo e uma área externa, né, uma arquitetura externa, muito mais com outros elementos fora do convencional da arquitetura, né? Então foi aí o meu grande desafio, né? Ela queria trabalhar com bloco de concreto, né? E aí eu precisava entender o que o bloco de concreto poderia trazer, né? E ao mesmo tempo, é óbvio que entender quais eram as expectativas dela, quanto espaço e o que eu poderia propriamente dito estar iluminando. Então eu tinha basicamente nesse segundo projeto, que é a Praça das Festas, né? Eu tinha um outro aspecto que era conduzir as pessoas àquele espaço e fazer com que elas ficassem no espaço e não fosse um espaço de transição como era o caso da fachada. Então ali eu tinha que tomar um cuidado muito grande com lâmpada e com fonte de luz que estivesse ofuscando. Tem ponto que ofusca? Tem, não vou dizer que não existe, mas tomar cuidado para que aquilo se tornasse um ambiente muito mais de convivência do que um ambiente de transição. Ali tinham 3 pontos importantes nesse espaço. Primeiro era uma fonte, né, que ia ter uma grande escultura, tá? Segundo, um pergolado, como se fosse um acesso de uma área de descanso, tá? De convivência das pessoas. O terceiro espaço era uma grande área onde seria realmente, vamos dar o nome de sala de estar, né? Porque é onde teriam sofás, mesas, cadeiras e a grande convivência estaria ali, né? Então, como que foram feitas as escolhas? Primeiro, pensando o pergolado, eu tinha que entender o que esse pergolado tinha de importante. Primeiro, que ele era todo de bloco de concreto aparente. Então eu tinha que de alguma forma valorizar esse bloco de concreto, que é a construção bruta, né? Mas sem também descaracterizar a própria iluminação. Por que sem descaracterizar? Porque bastava eu colocar uma luminária de alguma forma, não diria errada, mas de alguma maneira que não fizesse sentido, eu deixava de ter uma luz interessante. Então eu passei a usar uma luminária onde eu tivesse uma flexibilidade de facho de luz para que a forma com que foram construídos as colunas do pergolado com aberturas e vazios, aquele facho de luz pudesse transpassar aquele espaço. Então ele não estava simplesmente iluminando uma coluna, ele estava iluminando uma coluna que tinha uma informação que é um bloco vazado, que poderia ter ou não uma planta, ou que teria a própria textura do bloco, então eu teria que dar ênfase a isso. O resto do pergolado se trata de madeira, né? Então nada mais do que por uma luminária que ajudasse a iluminar o próprio espaço e que não chamasse atenção para ela, e sim para o espaço. Então, quando você entra nesse pergolado, você não vê as fontes de luz. Elas estão lá, mas você não vê. Então, passa a ser um espaço que também não vai gerar um desconforto e passa a ser um lugar agradável. Um outro ponto nesse pergolado, aí se repete para o outro canto da praça, né, que são os bancos onde as pessoas estariam sentadas. Eu procurei marcar esse banco com uma iluminação inferior a ela, né, ou seja, para dar uma sensação de leveza e de que aquele banco estivesse flutuando. Então eu usei fita de LED de uma maneira extremamente simplificada, né, porque a ideia não é iluminar, e sim a ideia era dar a sensação, e a luz fez com que isso acontecesse, né? O outro ponto, a sala de estar que eu chamo, que é o grande ambiente de convivência, né? Onde aí em função da ambientação foram usadas outros tipos de luminárias, coluna com iluminação direta, coluna com iluminação direcionada, aí peças mais assinadas, né, por designers.
Iluminação de chão, mas, por exemplo, não é uma luminária embutida num piso, e sim um globo de polímero iluminado por dentro. A outra luminária é uma luminária que imita um abajur, também de polímero, iluminado por dentro. Isso para dar a sensação no espaço e por ser uma peça estratégica. Ora você pode estar num lugar, ora você pode estar no outro, em função até mesmo de uma dinâmica. Então isso permitiu uma volumetria e uma dinâmica de mexer nesse espaço muito legal. Todo o restante eu procurei trabalhar com luz e peças muito pequenas, né, para que ficasse escondida no meio do paisagismo, então eu tivesse só o efeito de luz. Então, por exemplo, seja num jardim no chão ou num vaso de planta, né, como foram usados vasos grandes até 1 metro de altura, né, eu procurei trabalhar com pequenos espetos, com faixa de luz não tão concentrada, mas um faixa de luz um pouco mais aberta, em torno de uns 20, 24 graus, para que desse essa harmonia na quantidade de vaso, né? E não também em todos os vasos, e sim um vaso sim, um outro não. Então foram escolhidos a dedo aonde estaria realmente essa iluminação, para que desse essa sensação tranquila do espaço e uma questão visual muito legal, né? Por último, né, o maior desafio foi o espelho d'água, que precisava ser iluminado de alguma forma, né? Então foram usadas luminárias subaquáticas, né, para simplesmente ter a luz refletida, né, na água, usar a água como refletância, né, como um elemento para refletir a luz. E isso dá a sensação de profundidade, você consegue ver a cor da água, dá o brilho, né, então aquela reflexão, dá o brilho da luz, isso fica muito legal. Só que no meio desse espelho d'água, que foi o grande desafio, né, né, porque acho que desafio, todo projeto é um grande desafio, inicialmente viria uma escultura de apenas 2 metros de altura, e barras de ferro soldada, um artista plástico aqui da região de Campinas, né? O projeto inicialmente atenderia isso, que seria a própria luminária subaquática, né, que estaria iluminando essa escultura de baixo para cima. E como ela é uma escultura oca, essa luz estaria exatamente dentro dela, bem no centro dessa escultura, né? O que aconteceu no momento de estar na obra, né? Quando eu vejo, a escultura passou de 2 para 5 metros de altura, e aí é a grande coisa, é a grande diferença do profissional, e uma brincadeira que eu faço muito, né? A gente tem que toda hora estar se reinventando, né? E descobrir novas aplicações para produtos que a gente já está acostumado a trabalhar, né? E para minha felicidade, eu tinha uma peça que estava sobrando por conta da obra, né, que era um projetor com faixa de luz de 10 graus, também 3000K, né? Por sinal, todos os projetos envolvidos, eles estavam com 3000K, né? Eu peguei essa luminária com faixa de luz de 10 graus, um fluxo luminoso bem alto, e simplesmente eu fiz a instalação dela no meio da escultura. E realmente acabou sendo assim, uma surpresa, porque ela ficou muito bem iluminada, né? Ela ficou ainda mais enfatizada ainda a questão de luz e sombra, né? A ponto dessa luz terminar de passar por cima dela, e é óbvio que se perdeu depois da escultura, né? E fazendo com que essa escultura se tornasse um grande elemento de visual para quem está ali naquele espaço da Praça das Festas, né? Ou até mesmo em volta, porque essa Praça das Festas é o centro da Campinas Décor, da mostra, né? Onde ela é circundada por outros ambientes, e no outro pavimento também, no segundo andar, né? Então passa a ser um ponto em evidência muito grande, né?
essa escultura realmente acabou me surpreendendo com o resultado, que ela tem inclusive um aspecto de ferro enferrujado, tipo um aço cortem, coisas nesse sentido. Então a luz amarela mais uma vez, né, o branco quente mais uma vez atendeu a essa necessidade muito bem e com um equilíbrio muito fantástico, fazendo esse conjunto da obra ficar bem interessante, né? É óbvio que eu vejo isso também com outro olho, né? E ao mesmo tempo eu procurei iluminar o paisagismo que tenha essa volta menor, não são grandes áreas de paisagismo, mas com luminárias de efeito, né? Nada luminária extremamente técnica, né? Então, por exemplo, numa parte desse paisagismo, né, foram colocadas grandes bacias de aço cortem, né, e dentro dessas bacias foram colocadas bromélias, né. E aí, como iluminar bromélias? Tem uma regra? Não tem, mas como iluminar? Né? Eu peguei, como foram 3 grandes vasos de ferro, né? Cada um deles com uma bromélia, ou um conjunto de bromélia, eu usei uma luminária, um balizador, que a parte de cima dele é convexo e a luz é totalmente inferior a ele. Então ela dá um facho de luz redondo e super difuso. Só que usei 3 alturas diferentes, né? O que me surpreendeu no resultado, porque numa bromélia ele está por cima, na outra está um pouquinho abaixo da altura da bromélia, então você começa a ver uma volumetria diferente em cada uma delas, por mais que sejam bromélias do mesmo tamanho. Então isso foi uma escolha que eu fiz muito pontual, né? A ideia era usar esse balizador de outra forma, mas quando eu vi a bromélia, vi a bacia, vi os acabamentos que eu tinha na mão, eu falei, é dessa forma que eu vou usar, e mudei o projeto na obra propriamente dito, na hora da execução, né? Então, mais uma vez, a gente almeja uma coisa e na hora do vamos ver, tem que passar por um outro processo e fazer outras mudanças para poder adequar toda aquela necessidade e adequar o produto que a gente tem no lugar.